e ao dos exércitos, odeio o divórcio. Vamos ler Malaquias 2,16. Porque Iau, o Criador de Israel, diz que ele próprio odeia o divórcio, quanto àquele que encobre o seu pecado com as suas vestes, diz Iau dos exércitos. Portanto, guarda o teu espírito para que não procedas traiçoeiramente para com ela. Então aqui ele fala, porque Iau, o Criador de Israel, diz que ele próprio odeia o divórcio. Vamos ler então Lucas 16, verso 18. Quem despedir sua esposa e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a sua, que não for divorciada do seu marido, comete adultério. Coríntios 7. O homem renda à sua esposa o amor que lhe é devido, e igualmente a esposa também ao seu marido. A mulher não tem plena autoridade sobre o seu próprio corpo, sem o marido. E igualmente também o marido não tem plena autoridade sobre o seu próprio corpo, sem a esposa. E aqui o apóstolo Saul está dizendo, olha, vocês são um só corpo. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, exceto que seja consentimento por breve tempo, a fim do que possais vos entregar ao jejum e às orações. Privai-se com exceção do jejum e oração. E depois o que? Vos ajuntarde novamente. De modo que Satã não vos tente. O apóstolo Saul está dizendo, vocês fiquem atentos para que Satã não tente vocês. Mas eu vos falo isso como uma concessão, mas não da parte da Torá. Ele fala isso que eu falo não da parte da Torá. Pois eu gostaria que todos, Adão, homem, estivesse como eu mesmo, em puridade. Mas cada homem tem seu próprio dom do Criador. Ou seja, cada um consegue viver com o dom soberano. Um desta maneira e outro daquela. Digo eu, portanto, aos solteiros e aos viúvos, é bom para eles que permaneçam sozinhos, assim como eu estou agora. Mas aí o irmão pode estar se perguntando, o apóstolo Saul não estava falando dele? Sim, estava se referindo a ele e passando para os irmãos de Corinto o que era bom para eles, porque estava sendo bom para ele. E ele continuou, mas se eles não tiverem o controle do próprio, que estes se casem. Olha só, irmão, se o jovem ou a jovem não puderem se controlar, que eles se casem, porque é melhor casar do que se abrasar em paixão. E aos casados eu ordeno, agora é para os casados, não eu, ele fala, mas o soberano, que a esposa não se separe do seu marido. E as falsas oliveiras ensinam o que, irmão? Casa, descasa, pode casar e descasar, casa com um, casa com o outro. Verso 11, mas se ela se separar, permanece o quê? Sem se casar, ou se reconcilie com seu marido, porque reconcilie, e não ir lá arrumar outro ou outra e se casar de novo. Por quê? Porque o soberano odeia isso, ele odeia o divórcio, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Não é permitido. O soberano uniu, o homem não pode separar. Porém, aos demais digo eu, não soberano, se algum irmão tem esposa que não crê, esta se agrada em ficar com ele, não se divorcie dela. E a mulher que tem marido que não crê, se este se agrada em ficar com ela, não o deixe.
Porque o marido incrédulo é santificado pela esposa, e a esposa incrédula é santificada pelo marido. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Mas se o descrente insiste em se apartar, que se aparte. Está falando do descrente. Um irmão ou mesmo uma irmã não está sob servidão. Eu falei antes aqui, não é escravidão. Nós somos livres, nós temos o livre arbítrio. E o Criador nos chamou para termos paz. Ele fala, pois como sabes, ó esposa, se levarás salvação ao teu marido. Vamos ler 1 Coríntios 7, verso 9 em diante. Digo eu, portanto, aos solteiros e aos viúvos, é bom para eles que permaneçam sozinhos, assim como eu estou agora. O apóstolo Saúl está falando dele, mais uma vez. Mas se eles não tiverem controle próprio, que antes se casem, porque é melhor casar do que se abrasar em paixão. E aos casados eu ordeno, não eu, mas o soberano, que a esposa não se separe do seu marido. Melhor não se separar. Mas, ele fala, mas se ela se separar, permaneça sem se casar. Ou se reconcilie com seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa. Ou seja, separou, ela ficou só, os dois sozinhos, nenhum dos dois se casou de novo, podem se reconciliar. Se contaminou com outro, não pode mais voltar. É por isso que está acontecendo essa bagunça aí nas denominações, irmão. Por isso que tem que agir rápido, antes que um se contamine ou o outro se contamine, ou um ou outro. Se o irmão buscar o entendimento no Espírito do Santo, ele vai entender. Shalom de Alcha a todos.